Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, vamos, vamos dar início então à nossa atividade de hoje, com um pouquinho de atraso, mas tudo bem, isso acontece e nesse, nesses momentos de, de pandemia, cada vez mais a gente está se perdendo em termos de fluxos de videoconferência, de Google Meet, mas isso é normal. Tá? Bom, pessoal, e eu inicio essa nossa conversa, tá? Dizendo que eu quero primeiro sentir de vocês algumas necessidades, tá? E a partir disso eu gravo a nossa última aula da unidade 4, tá? Mas nós vamos conversar e no final dessa nossa atividade, aí eu tenho um levantamento de algumas necessidades de vocês e aí gravo a nossa última videoaula, que é a videoaula 3 da unidade 4, ok? Um segundo ponto que eu queria também esclarecer com vocês, nós temos uma aluna que teve a necessidade de, de abertura do nosso fórum e eu precisaria saber se tem alguém mais com necessidade também de desenvolver atividade lá no fórum. Tá? Então, qual é o objetivo, pessoal? O objetivo é que todos vocês se manifestem, é que vocês troquem experiências entre vocês. Então, se houver necessidade, não tem problema algum, tá? Nós abrimos o fórum novamente, pelo menos mais uns 5 dias. O que vocês acham? Eu estou vendo aqui a Dandara escrevendo que tem necessidade, e daí a gente abre por mais 5 dias, ou seja, fechamos no próximo domingo, mas que todos vocês participem. Isso é muito importante. Tá? Então, posso sim, Andressa. Eu recebi a mensagem do Francisco, tá? E vou disponibilizar os slides amanhã, quando eu gravar essa última aula, tá? Então, depois que a gente conversar hoje, né? Daí eu vou perceber algumas necessidades em vocês, gravo a aula e disponibilizo os vídeos, tá? E, então, a primeira coisa foi falar da necessidade que vocês têm de desenvolver atividades lá no chat, falar da gravação da videoaula número 3 da unidade 4 e a terceira coisa que eu queria também conversar com vocês agora nesse início, tá? O fato de eu propor, tá? Então, isso foi uma ideia do Francisco, mas eu já estava pensando
em fazer isso, né? Então, propor a vocês um questionário, tá? Um questionário aí com umas 30 questões, tá? Para que vocês resolvam, só que eu não vou corrigir esses questionários, tá? Então, vocês têm o questionário, vocês vão resolver, né? Vão repassar para os tutores, tá? E em cima desse questionário que eu farei a nossa avaliação final. Claro, né, pessoal? Não com perguntas tão iguais, tão semelhantes à do questionário, mas também não muito distante. Então, esse questionário, eu vou trazer elementos que nós discutimos lá na unidade 1, 2, 3 e agora na unidade 4, tá? Não vou pedir de vocês gráficos, tabelas e quadros que nós temos na unidade 3 e na unidade 4, não vou pedir isso, né? Tampouco PERT-CPM, tá? Sim, esse questionário vai ter uma data, a gente vai... Eu não sei, Francisco, você pode me dizer, eu não tenho aqui a data da avaliação, porque a gente está pensando em pelo menos uns 3 dias antes da avaliação, tá? Uns 3, 4 dias antes da avaliação que vocês farão, tá? Mas aí o Francisco vai me passar essas datas, tá? Ou outros tutores, tá? E a ideia, tá, é que vocês exercitem, tá? A ideia é que vocês exercitem, tá, ok? Então, assim, 5/12. Então, estamos no dia 24. Essa semana, eu já repasso para o Francisco o questionário, tá? Então, assim, pessoal, o questionário, eu vou tirar questões tanto da apostila, tá? Quanto das aulas, das videoaulas gravadas. Então, vocês precisam efetivamente assistirem às videoaulas, tá? E lerem as apostilas, tá? Porque de lá sairão as perguntas, tá? E eu mais ou menos localizo vocês, tá? Conforme videoaula número tal da unidade tal, responda, tá? Eu vou localizando vocês, mas é necessário que vocês assistam tanto às videoaulas, que é um material de apoio, então, a partir dele, a gente pode, sim, cobrar questões de prova, tá? E as apostilas, o nosso livro base, tá? O nosso livro texto, unidade 1, 2, 3 e 4, tá? Não vou perguntar da unidade 3, PERT-CPM, tá? Não se preocupem com PERT-CPM, ok? Ao longo, eu vou dizendo para vocês, assim, objetivamente, porque assim, PERT-CPM hoje, nós temos muitos programas que desenvolvem isso para o administrador público. E aí, assim, o que eu vejo de importante que um administrador público precisa ter noção em relação à elaboração e gestão de projetos. Questão de variáveis, e que a gente não domina as variáveis envolvidas nos projetos, a questão de risco dos projetos,
Tá? As etapas do projeto, fundamental que vocês tenham a consciência das etapas dos projetos. Então, vão ter lá perguntas sobre as etapas do projeto, sobre a questão temporal do projeto em termos de início, meio e fim, tá? Perguntas sobre riscos, tá? Então, os riscos são inerentes aos projetos e como um administrador público ele pode se afastar ou reduzir os riscos, e daí, como resposta, assim, existem níveis de respostas esperados, né? Então, é claro que tudo isso é objetivo, né? Mas níveis de respostas esperados, né? Redução de riscos a partir do entendimento de planejamento, organização e controle, né? O papel do controle na gestão do projeto, o papel de desenvolvimento de objetivos bem claros e o estabelecimento de metas atingíveis. Então, são coisas que no dia a dia eu percebo que falta ao gestor público. Assim, pessoal, eu estou acompanhando agora, tá? Sem levantar nenhum tipo de polêmica, tá? Eu não estou em absoluto falando deste ou daquele governo, nós estamos falando de gestão de projetos, tá? E eu estou acompanhando uma questão seríssima em relação a 7 milhões de kits para testagem de Covid que estão aí com prazos de validade para vencer. Não tem como nós não tratarmos disso numa aula de gestão de projetos, ou seja, faltou planejamento, faltou controle de logística, assim, não importa aqui na nossa aula quem é o culpado e quem deixa de ser culpado. Não é isso que a gente tem que tratar aqui. Aqui a gente tem que tratar como, olha, o que não fazer quando vocês estiverem à frente da gestão de um projeto ou de um programa. Não só a questão dos kits de identificação de Covid, tá? Mas também eu estou acompanhando algo que no Uruguai, né, como eu estou em Livramento, então aqui do lado do Uruguai, em Rivera, eu já vejo os movimentos para o processo de vacinação da população uruguaia, né? E eu já estou até dizendo assim, como eu tenho identidade também uruguaia, eu estou pensando que eu vou tomar a dose da vacina, ou a primeira dose, ou as duas, né, no Uruguai. Porque o Brasil ele é craque. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, pessoal, é cobertura vacinal, ou pelo menos sabíamos, tá? E já passamos por várias situações de crises sanitárias, onde a saída era a vacina, e a gente conseguiu, de maneira muito tranquila, vacinação em massa para a gripe espanhola, vacinação em massa para alguns casos muito recentes que nós tivemos de gripe e as vacinações anuais que a gente toma para as diversas cepas de gripe. Tá? A única coisa que a gente ainda não conseguiu vencer em termos de projeto sanitário ainda
ainda. Nós não conseguimos, então, a Fundação Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, e lá em Manguinhos, assim como o Instituto Butantan e outros grandes institutos que nós temos no país e grandes centros de pesquisa, nós ainda não conseguimos vencer coisas como chikungunya, dengue, né? Mas nós temos projetos que acabam sendo desencadeados em ações, pelo menos ações para evitar proliferação de mosquitos. E isso é notório que a gente faz nesse país. Tá? E nós estamos aí à beira, né, de produção em massa de uma vacina, e nós ainda não temos um projeto, de vacinação no Brasil. Tá? O do Uruguai está quase pronto, pessoal. Tá? Então, assim, entendam, nós não precisamos aqui falar da questão de observar culpados, não é isso. Tá? Na administração pública, a gente não fala, na administração pública, levem isso para a vida de vocês. Na administração pública, a gente não fala de pessoas. Na administração pública, a gente fala de processos e projetos. Tá? Esses precisam dar certo, esses precisam ser eficientes. Então, assim, tem pessoas por trás dos processos e dos projetos, assim como dos programas. Sim, é lógico que tem pessoas, mas são equipes de pessoas. A gestão pública não se faz a administração pública não se faz de um indivíduo. Então, não tem como a gente pessoalizar. Aliás, né, eu acho que em alguns momentos do curso, bem marcantes, né, vocês tiveram contato com as questões da burocracia, a burocracia de Max Weber, e na administração pública nada deve ser pessoalizado. Percebem, senhores? Nada pode ser pessoalizado. Né? Então, a gente tem que observar processos, projetos, programas, e a partir dos programas, os planos de ação. Ok? Então, vocês precisam sair daqui, né, com essa ideia. Ok? Vocês precisam sair daqui com essa ideia. E é mais ou menos isso que eu vou conversar com vocês num questionário aí de 25, 30 questões. Tá? No caso assim de eu perceber que vocês possuem tranquilidade para refletir sobre determinadas ações que um gestor público deve pensar, né? Então, assim, o gestor público, unidade 4. Tá? Na unidade 4, a gente tem lá, no momento em que a gente está na administração do projeto, né? E um projeto, ele acontece em paralelo com outro, mas faltou recurso para um deles. Então, eu tenho dois projetos andando. Né? O que eu faço quando falta recursos materiais, pessoas, para desenvolver um em detrimento do outro? Depende. E aí, a perspicácia do administrador público. Qual dos dois projetos envolvem vidas? Esse tem que ter prioridade. Tá? Falar na unidade 4, mas essas são as nossas situações de
ação enquanto administradores públicos diante de uma situação. Tá? Como se estabelece uma equipe de projetos? Gente, é a coisa mais fácil e simples do mundo, a partir da capacidade técnica. Então, a gente vai escolher uma equipe de projetos ou uma empresa a ser contratada para desenvolver um projeto, seja a construção de uma ponte, de um viaduto, de um hospital, a partir de questões que estão inseridas lá na burocracia ditas por Max Weber. Eu vou escolher a minha equipe de projetos ou uma empresa para desenvolver um projeto a partir, é claro, da lei de e a gente tenha a dispensa de licitação. Tá? Então, em casos emergenciais, isso é possível, né? Na administração pública, e aí vocês viram isso com o professor Christian, então, está previsto na lei. Logo, para uma equipe de gestão de projetos, se eu, na administração pública, não tenho essas pessoas, no que eu contrato uma empresa para trabalhar comigo e desenvolver algum tipo de projeto, seja algo que vá atender às necessidades da sociedade, eu vou optar por capacidade técnica, eu vou optar por competência dessa empresa. Isso está escrito lá nas questões da burocracia. Tá? Eu vou optar pela ideia do profissionalismo. Né? Então, assim, quando vocês estão fazendo um curso de administração pública, é porque nós estamos pensando via UAB, né, Unipampa, através da UAB, por meio da CAPES, em profissionalizarmos a administração pública através de vocês. Isso é um projeto. Tá? Então, ofertar um curso de administração pública via UAB através da CAPES é um projeto de profissionalização da administração pública. Tá? E, formada essa turma, provavelmente a Unipampa não tenha mais a oferta desse curso, porque é um projeto. Se houvesse, e aí assim, tempo de duração de um projeto, unidade 3 e unidade 4. O tempo de duração de um projeto, se um projeto ele vai além do tempo determinado, e eu preciso fazer muitos aditivos, esse projeto vira então uma constante. E se ele vira uma constante, ele deixa de ser um projeto e passa a ser um programa. Assim como esse curso que nós estamos fazendo agora, ele pode, a partir da necessidade da administração pública, virar um programa na Unipampa, um programa de curso de administração pública ofertado anualmente via Universidade Aberta do Brasil, por meio da CAPES. Então, virou um programa de formação. Por enquanto é só um projeto. Tá? Em função do tempo, ele tem um início, um meio e um fim. Terminou? Não tem uma segunda edição. Projeto. Quando a gente vai entendendo a necessidade de outras edições, de aquele projeto precisa ser feito mais vezes, oferecido mais vezes para a sociedade, pronto, virou programa. Então, são essas coisas mais pontuais. Tá? Com relação ao teste rápido, eu estou tentando assim, falar, tá? E ler o que vocês estão escrevendo. E aí, a Miriam de Ulha está dizendo que os testes que
seriam os elementos mais importantes nesse momento. E assim, Miriam, eu trabalho com gestão hospitalar, né? Então, na minha formação, mestrado e doutorado, eu pesquisei administração pública hospitalar, né? E o meu ingresso na Universidade Federal de Santa Catarina, né, foi no Hospital Universitário da UFSC. Então, eu trabalhei 10 anos como técnico administrativo no Hospital Universitário da UFSC. E quando eu leio assim, a Miriam escrevendo, não é a vacina que vai vencer, são os testes rápidos. E é fato, porque a partir dos testes rápidos, a gente consegue isolar indivíduos ou grupos de indivíduos. E isso para todo e qualquer tipo de surto, seja de sarampo, seja de cachumba, seja de varíola, seja de rubéola. Então, para a gente que está na administração hospitalar, a gente tem essa ideia, né? Então, assim, tem situações mais baratas antes das situações mais caras, né? Onde eu vou dizer para vocês, vacina é algo caro. Quando eu faço o contrapeso Brasil e Uruguai, né? Uma coisa, pessoal, é adquirir lotes de vacina para vacinar 3,5 milhões de pessoas no Uruguai. É essa a população. Outra coisa é nós adquirirmos lotes de vacina para vacinarmos, fazermos uma cobertura vacinal de 200 milhões de indivíduos, mais de 200 milhões de indivíduos. Então, faça uma comparação, 3 milhões e 200 milhões. Né? Então, quando a gente vai falar as políticas públicas do Uruguai, parece que para o administrador público uruguaio, tratar de certas situações sanitárias é mais fácil quando comparado com o fato de tratar algumas questões sanitárias no Brasil, né? Pelo tamanho da população. Pessoal, e assim, ó, isso a população que a gente tem acesso. Fora as populações que nós temos nesse vasto país continental de difícil acesso. Populações ribeirinhas no interior da Amazônia, populações indígenas no interior da Amazônia, do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, tá? E que é preciso ter um projeto bem desenvolvido. Vocês desculpem pelas sirenes, mas são os carros borrifadores que estão passando, e aí eu estou todo fechado dentro de casa, porque eu sabia que durante essa nossa atividade os carros iam passar aqui na avenida, mas não tem como eu reduzir esse ruído que vocês devem estar percebendo, tá? Essas sirenes de polícia, tá? Então são os borrifadores que estão passando aqui na avenida, me desculpem, tá? Mas já vai passar, tá? Eu vou tentar falar mais alto que o som lá de fora. Então, assim, voltando ao contexto, né? O universo dos projetos, tá? Eles são muito bem pautados e ancorados em realidades que precisam ser trabalhadas e superadas. Então, a nossa realidade em termos de saúde, a nossa realidade em termos de educação, a nossa realidade em termos de segurança pública, a nossa realidade em termos de habitação, a nossa realidade em termos de inclusão.
E aí, né, a ideia aqui era também falar de projetos, né? Então, projetos, e assim como no empreendedorismo, a gente costuma falar casos de sucesso e casos de fracasso, né? Então, tem casos de sucesso, sim. Nós temos projetos no Brasil muito bem sucedidos, pessoal, e que, de tão bem sucedidos, viraram programas, tá? A nossa própria política de inclusão através do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo tentando ser a mola propulsora da economia num país com 14 milhões de desempregados. Então, nós temos uma política pública de inclusão através do empreendedorismo que é referência no mundo. Já foi muito caro nesse país se tornar um empreendedor, mas a partir de projetos governamentais, a gente chegou a determinadas políticas e leis, como, por exemplo, o Simples Nacional, aonde o empreendedor paga uma taxa mínima para se formalizar enquanto empreendedor. Então, assim, casos de sucesso. E nós temos vários casos de sucesso em termos de projetos nesse país. Mas nós temos outros casos que a gente precisa dizer assim, opa, enquanto futuro gestor público, aí eu preciso repensar. Tá? Por exemplo, pessoal, o auxílio emergencial. Tá? Um auxílio emergencial pensado longe das prefeituras, ou seja, longe do poder público municipal e longe do poder público estadual. Então, é lá na ponta, é lá na prefeitura que a gente tem todos os registros em relação a CAD único, famílias em situação de vulnerabilidade social. É lá na ponta do município. Entendam, não é no governo federal. E aí, quando a gente faz um projeto de medida emergencial para tirar pessoas de situação de miséria em tempos de pandemia, ou por falta, ou por perda, perdão, de emprego, ou por isolamento e aí não poder desenvolver suas atividades enquanto autônomo e por aí afora, né? A gente vai entender, tá, mas e por que foi algo tão grave, um conjunto grande de pessoas que não eram sujeitos de direito recebendo esse auxílio emergencial. E não foram poucos sujeitos que não tinham direito. Então aí, pessoal, o que a gente precisa pensar enquanto administradores públicos? Houve uma falha na elaboração e desenvolvimento desse projeto emergencial. Tá? E alguém vai dizer, mas Seba, como ele é emergencial, é lógico que a capacidade do risco é maior, porque é emergencial. E eu vou dizer, não, pessoal, não é assim que nós pensamos a questão da eficiência e da eficácia na administração pública. Porque emergencial pode ter erros. Não, pessoal, não pode ter erros. Indiferente de ser ou não emergencial. Tem que ser pensado, mesmo que eu tenha um prazo muito curto para pensar, eu preciso pensar a partir de uma equipe técnica, daí a unidade 4, de uma equipe técnica, pessoal qualificado, me ajudando enquanto equipe a pensar numa saída. Tá? E isso
como o nosso próprio livro-texto diz, não pode ter vieses políticos. Não é para satisfazer a capacidade eleitoreira de A, B, C ou D. Não pode ser. Não é dessa forma que a administração pública funciona. Porque daí, então, esse projeto, uma vez elaborado e gerido para segundo as intenções, quem está como responsável nesse projeto vai ser efetivamente responsabilizado do ponto de vista da administração pública. Os senhores percebem que quando a gente trata de eficiência e eficácia, pouco importa se é algo daqui para amanhã, emergencial. Entramos em guerra. Entramos em guerra, nós temos que pensar isso. Nós temos que pensar. Né? E aí, dentro das questões de soberania, dentro das questões militares, nós estamos prontos para determinadas situações de conflito armado. Estamos, por quê? A gente não pode submeter, e isso a gente vê em alguns lugares de conflito, né? A gente não pode submeter uma sociedade civil a situações de perigo. Então, eu tenho que ter, antes de qualquer coisa, né? E aí a palavra não pode ser outra. Tá? Eu tenho que ter estratégias. E se em caso de guerra eu preciso ter estratégias, em caso de combate à fome, em caso de combate à pandemia, em caso de combate à educação na idade certa, então assim, a gente tem um problema muito sério no ensino fundamental, que são crianças na escola fora da idade certa, né? Que elas acabam se atrasando, né? Então, isso é um problema que precisa ser resolvido, né? Porque isso acaba incidindo em indicadores do país. Unidade 3, os indicadores sociais. Então, nós temos que ter projetos que façam com que os nossos indicadores sociais sejam sempre indicadores positivos. Mas, para isso, é necessário que se tenha estratégias. E o que é estratégia? É planejar de maneira eficiente e eficaz. Né? Estratégico o que é a palavra estratégia? Ela é algo que denota algo estratégico, algo que precisa ser mantido vivo. Por isso que aquilo ali é estratégico para mim. Tem que ser mantido vivo. É estratégico. Logo, pessoal, tudo que nós temos na administração pública são elementos estratégicos, precisam ser mantidos vivos. A saúde da população, a segurança da população, a educação da população, a habitação da população, o bem-estar social da população. Todos esses são elementos estratégicos. E todos esses elementos estratégicos, eles vão impactar em indicadores sociais. Se nós não desenvolvermos projetos e não ficarmos todo o tempo mapeando esses projetos, a gente cai numa situação de que os nossos indicadores nacionais nos colocam num ranqueamento, porque assim, esses indicadores eles servem para ranquear nações. E aí a gente sempre vai estar num ranking muito desprivilegiado em termos mundiais. Nós vamos estar num ranking muito lá embaixo em termos de educação, nós vamos estar num ranking muito lá embaixo quando a gente não trata das questões de bem-estar social a partir das prefeituras, né, na ponta.
a partir das prefeituras, bem-estar social. Quando a gente não trata disso, nós acabamos ficando muito lá abaixo em rankings como IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, índice, o índice que hoje ele precisa ser fortemente trabalhado, e aí a gente desenvolver projetos, mas projetos palpáveis, que é em relação à expectativa de vida do brasileiro. Hoje, o cidadã brasileiro, brasileira, estão vivendo mais. Ou seja, nós temos mais pessoas da terceira idade. Logo, nós temos que ter elementos estratégicos que garantam efetivamente a sobrevida depois dos 75 anos. E cada vez mais, né, tentando atingir índices de países europeus que possuem IDHs altamente positivos, aonde as pessoas vivem bem. Então, assim, quantas vezes vocês não veem casos de sucesso quando vocês estão aí assistindo TV e está lá no Globo Repórter, a ilha tal, na Grécia, aonde tem uma população de pessoas que vivem mais de 100 anos. É claro, ali tem um projeto de alimentação dessas pessoas, tem um projeto de acompanhamento dessas pessoas em relação a determinadas doenças que a gente vai entender como doenças geriátricas, como diabetes, hipertensões, problemas coronarianos, problemas de artrose, esclerose, Alzheimer, tudo que está relacionado à velhice. E daí, quando a gente tem projetos bem elaborados e gerenciados para essa parcela da população, é lógico que esses indivíduos viverão mais. É lógico. Tá? Mas, entendam, senhores, a gente vai fazer isso só por causa de números? Ter os nossos números bem nos indicadores mundiais? Não. Em primeiro lugar, as pessoas. Né? Então, dentro da administração pública, eu diria para vocês, olha, futuros administradores públicos, existe uma coisa que precisa ser pensada todo o tempo, que é ética. Ok, eu quero que os meus números apareçam lindos, maravilhosos nos indicadores mundiais. Mas não basta só que esses números apareçam lindos e maravilhosos. Né? Eu tenho que abarcar uma população como um todo. Eu não posso pegar um substrato da população, dar a esse substrato uma condição adequada de vida na terceira idade, e daí essas pessoas elas acabam sendo mapeadas via algum órgão estatístico, só que daí outros bilhões que não estão nas grandes capitais, que estão longe dos olhares, longe dos observadores internacionais, e aí esses sofrem e morrem aos 65 anos de idade. Vocês entendem que eu preciso ter os números confiáveis, todos os indicadores confiáveis, a partir de projetos bem elaborados e bem gerenciados, e a partir daí sim, com a eficiência e a eficácia dos projetos, os nossos indicadores do projeto, é claro que eu acabo estando num lugar, para mim, que é zona de conforto, né? Então, enquanto zona de conforto, é isso. Pessoal, elaborar e administrar projetos é extremamente fácil.
administradores. E aí, unidade 3, e agora a unidade 4, eu fiz com que a gente saiba os nossos papéis enquanto administradores públicos. Quais são os nossos papéis, as nossas funções? Competência para organizar, competência para dirigir e comandar, competência para coordenar e competência para recursos financeiros, tecnologias e informações. Por isso que eu me coloco numa zona de conforto e como eu há muito tempo estou vendo o projeto, eu digo, gente, porque eu não vou fazer outra coisa senão planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. O que? Conjunto de pessoas, conjunto de materiais e equipamentos, recursos financeiros, sejam esses recursos financeiros nacionais ou estrangeiros, né? Então, a partir de parcerias internacionais ou a partir de parcerias nacionais público-privado, então, a origem do recurso, e eu tenho que gerenciar esses recursos financeiros, né? E eu tenho que saber gerenciar informações e tecnologias. Alguns projetos, eles são altamente dependentes de tecnologia. E aí, o Fabrício me fez uma pergunta há 3 dias atrás, dizendo assim, professor, quando a gente está diante do projeto, né, muitas vezes os projetos falham porque, em alguns momentos, a gente fica refém de algumas empresas contratadas. E é fato, é fato. A administração pública fica refém de algumas empresas contratadas. Isso é óbvio, pessoal. É óbvio. Mas como a gente trabalha com isso na gestão do projeto? A gente vai identificar não cumprindo os requisitos que estão ali naquele contrato, essa empresa tem que pagar, porque daí o contrato está sendo quebrado não por culpa da administração pública, mas por culpa da empresa contratada, ela ainda vai ter que cobrar. Ok? E aí eu falava para o Fabrício, olha, Fabrício, é necessário que a gente preste atenção quando a gente trabalha projetos, que a gente preste atenção nas empresas. Qual empresa ganha? Geralmente é aquela que joga o seu preço lá embaixo, porque a gente trabalha com o menor preço. Mas será que essa empresa que está jogando o preço lá embaixo, ela não está subfaturando? E esse subfaturamento depois, ao longo do desenvolvimento do projeto, ele não vai se transformar em superfaturamento? Vai. E é geralmente o que acontece. Tá?
Eu aqui, pessoal, assim, se eu for dizer para vocês uma experiência muito particular, né? Aqui o campus Santana do Livramento da Unipampa. Então, nós tínhamos uma obra aqui, tá? Que tinha uma empresa, não vale aqui a pena eu citar o nome da empresa, não é essa a ideia da nossa aula, mas, ao mesmo tempo que essa empresa estava desenvolvendo um projeto de expansão do campus com um prédio anexo, essa mesma empresa ela estava desenvolvendo um prédio bem na esquina do campus da Unipampa aqui de Santana do Livramento. Pessoal, pergunto a vocês, o que ficou? Os dois projetos começaram simultaneamente. A mesma empresa que ganhou para desenvolver o projeto na Unipampa Campus Santana do Livramento, desenvolveu um projeto privado bem na esquina, um edifício para moradia. Tá? Perguntem o que ficou pronto bem mais rápido. Mas assim, pessoal, bem mais rápido. O que ficou pronto? O projeto público ou o projeto privado dessa empresa? O que vocês acham? Para quem conhece Santana do Livramento e o campus Livramento, né? Lógico que o privado, pessoal. Lógico. Lógico. Tá? Então, assim, respondendo novamente ao Fabrício, então, ele tinha feito uma pergunta para mim no privado, lá no Moodle, né? Então, agora respondendo aqui no fórum, né? Sim, Fabrício, as empresas contratadas, geralmente, elas fazem com que a administração pública seja refém em termos de contrato. Quando não, e aí algumas coisas que alguns professores não gostam de abordar porque ferem algumas suscetibilidades. Nós temos aí um momento político muito delicado, tal, mas é necessário que a gente fale, né? Então, assim, a gente tem que falar casos de sucessos, casos de fracassos. Pessoal, projetos públicos desenvolvidos na administração pública a partir da OAS. Projetos públicos desenvolvidos pela administração pública a partir da Odebrecht. Nós temos alguma coisa para falarmos em termos de gestão de projetos e em relação a essas duas empresas, OAS e Odebrecht, senhores? Enquanto futuros administradores públicos, os senhores entendem que sim, muitas vezes a administração pública ela fica refém de parcerias ou de empresas contratadas para desenvolver determinados projetos. Sim. Tá? E assim, pessoal, eu falo de uma forma muito tranquila, tá? Isso é muito recorrente no país. Tá? Isso é muito recorrente no país. E assim, ó, quando a gente fala de gestão de projetos, existem dupla responsabilidade, né? Tanto da empresa contratada quanto da contratante, a partir de seus responsáveis. E muitas vezes esses projetos demoram, esses projetos são superfaturados, esses projetos possuem desvio de materiais, de equipamentos, para enriquecimento ilícito de agentes públicos.
é necessário que numa aula de administração pública eu repita para vocês. Precisamos pensar na ética enquanto futuros administradores públicos. Tá? Então, assim, eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Estou lendo o que vocês estão escrevendo, tá? Então, assim, essa questão das campanhas, né? Então, olhem o quanto os candidatos tiveram que... Tá? Ele tem um início, um meio e um fim. Tá? Então, uma vez eleito ou não eleito, aquele projeto acabou. Certo? Que daqui a 4 anos eu vou ter um outro projeto, que pode ser a partir de uma outra plataforma, e aí eu até mesmo candidato de um outro partido. Então, e agora, com essa questão das não doações e alguns candidatos não poderem financiar 100% a sua própria campanha, eles tiveram que repensar seus projetos. E olhem o que é um projeto de uma campanha política. Um projeto de uma campanha política, eu preciso de um conjunto de pessoas. Tá? E tem pessoas que ficar como pessoas altamente conhecidas em termos de políticas, porque elas precisam existir dentro dos projetos. Numa campanha política, eu preciso de um marqueteiro, tá? Ou seja, a campanha tem que andar, e o candidato tem que ganhar. Tá? Eu preciso de um gestor financeiro da campanha, então responsável financeiro, esse candidato e que todo o tempo diga isso você pode falar, isso você não pode falar, eu vou preparar o seu discurso, então ele precisa de uma pessoa, geralmente uma pessoa de bom senso, né, que vai podar algumas falas públicas durante o processo de campanha. Então, essas 3 pessoas são importantíssimas. E daí, na unidade 4, quando a gente pergunta quem eu vou trazer para um projeto, quem eu vou trazer para um projeto, enquanto equipe de projeto, na unidade 4 a resposta é: se a questão é um projeto para uma candidatura política, eu tenho que trazer o melhor marqueteiro que eu conheça e que, de fato, emplaque a minha campanha. Eu tenho que trazer um gestor financeiro que efetivamente conheça de finanças e que, na hora das minhas contas de campanha serem aprovadas, elas efetivamente sejam aprovadas e não reprovadas, porque uma vez reprovada, eu posso até, se eleito for, perder o meu mandato. Então, eu tenho que pensar bem no meu projeto de campanha, num gestor financeiro para a minha campanha. E eu tenho que ter relações públicas, uma pessoa com network. Network é uma grande rede de relações que consiga me ajudar na campanha. São os elementos principais de um projeto de campanha política. Só que, conforme a Carla escreveu aqui, né, esse ano de 2020, os candidatos tiveram que repensar em muito a questão das campanhas políticas. E no repensar, né, repensar a partir do quê? Questão financeira. Como financiar a minha campanha? Tá? Além disso, ainda, Carla, eu trago um outro elemento. Tá? Além da questão da doação de campanha, tá? Nosso projeto eleitoral, ele se modificou de uma maneira tal, aonde a gente consegue ter
maior participação da mulher. Isso é um projeto. Isso é um projeto onde eu vou ditar uma paridade ou um percentual de mulheres que precisam participar do processo. Tá? Ou seja, no projeto Inserção Política, eu preciso pensar na questão da representatividade, seja em relação a pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, a questão da mulher, a questão da identidade de gênero, e assim, pessoal, a gente não vai discutir se gostamos ou não de um candidato trans homem ou de uma candidata trans mulher. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a representatividade. Essas pessoas existem. Essas pessoas existem e a gente não pode pegar um grande tapete e, do ponto de vista social, colocá-las debaixo desse grande tapete social. Elas existem. Se elas existem, elas precisam de espaços de representatividade. Tá? São pessoas que têm direitos políticos, não é porque são trans homens, trans mulheres, tenham determinado tipo de orientação sexual, e aí, mais uma vez, a questão ética, tá? Orientação sexual e não preferência sexual. Tá? Ninguém prefere nada. Tá? O Sebastião, que está aqui diante de vocês, ministrando esta videoconferência, não preferiu, não escolheu ser negro. Se ser negro não é uma questão de opção ou de preferência, a mesma coisa a gente precisa entender a questão das orientações sexuais. Então, assim, pessoas com maturidade precisam pensar dessa forma. E eu diria, os gestores públicos precisam pensar em projetos de inclusão dessas pessoas, porque nos grandes centros, quando não existe representatividade, nos grandes centros, essas pessoas morrem. Tá? Essas pessoas morrem porque elas não têm inserção no mercado de trabalho, né? Então, assim, em sã consciência, né? Eu, dono da empresa X, Y ou Z, eu não vou empregar uma mulher transgênica, eu não vou empregar um homem trans, não. Isso vai contaminar todos os meus funcionários e daqui a pouco todos os meus funcionários vão ter uma opção sexual que eu não gostaria que tivesse. Gente, nós somos administradores públicos e precisamos, antes de qualquer coisa, dentro da ideia de bem-estar social, dentro da ideia de inclusão, pensarmos cada vez mais em propostas de inclusão dessas pessoas. Essas pessoas adoecem, essas pessoas precisam constituir famílias, muitas vezes adotar crianças que outros casais héteros não querem aceitar ou adotar, porque já são crianças com um pouquinho mais de idade, geralmente são crianças pretas e pardas, e boa parte dos casais brancos, a opção pela adoção. Que bom que isso está mudando, gente, que bom. É mais um alento para a gente, isso está mudando. Gostam e têm preferência por adotar crianças recém-nascidas, pelo menos ali, a partir dos 3 meses de vida, geralmente brancas, de olhos azuis, cabelos loiros. Tá? E quem tem, geralmente, bom senso e acaba adotando esses que acabam sendo triplamente rejeitados. Casais homoafetivos, entendam isso. Então, cada vez mais a gente precisa de políticas públicas de inclusão. Políticas públicas de inclusão no sentido de fazer com que
as pessoas consigam transitar nas ruas, aí a questão da ponta município, que as pessoas consigam transitar nos municípios com uma cadeira de roda e a pessoa transitar de maneira autossuficiente com a sua cadeira de roda, sem que tenha alguém empurrando a cadeira de roda para ela, porque essa pessoa quer se sentir autossuficiente, ela quer se sentir dona de si, ela quer se sentir cidadã, mas como? Com projetos de calçadas, fachadas e ruas que não privilegiam cadeirantes. Projetos de acessibilidade em determinados espaços públicos, muito embora isso já esteja mudando também bastante, que não privilegiam cadeirantes. Tudo isso são projetos pertinentes à administração pública e que o administrador público precisa pensar. E aí vocês, quando eu digo assim, parece que eu estou numa zona de conforto, que eu acho isso tudo fácil. Gente, o quanto é fácil pensar isso na administração pública. Basta ter uma boa equipe. Não precisa tirar nenhum coelho da cartola, gente. No dia a dia da administração pública, isso é muito tranquilo de você ir mapeando, identificando e satisfazendo necessidades na sociedade. Né? A sociedade tem anseio. Michele, o Adriano, obrigado. A Michele, ok, Michele, seja bem-vinda. Fique à vontade, Michele, entra, seja bem-vinda. Tá? Assim, pessoal, nós vamos daqui a pouco encerrar, tá? Então, assim, o nosso teto, na realidade, era 8h30. Como a gente começou um pouquinho atrasado, a gente começou 8h44, tá? Então, a gente vai ter um teto de 9 horas, tá? Mais do que isso, acaba sendo antiproducente, tá? Tanto para vocês, quanto para os tutores que estão aqui conosco, tá? Então, 1h30, 2 horas de videoconferência é algo que, do ponto de vista da educação, é tranquilo, porque daqui a pouco eu começo a falar algumas coisas que daí vocês já não absorvem mais. Vocês vão ter que me assistir várias e várias vezes para lembrar do que eu disse, tá? Então, do ponto de vista da educação, a gente também precisa pensar nisso, faz parte de um projeto, tá? Então, num projeto de ensino, eu preciso pensar no tempo da aula. A aula tem início, meio e fim. E se ela se prolonga muito, daqui a pouco os alunos passam a não absorver mais aquilo que o professor está falando ou esquecem o que o professor falou logo no início da atividade. Tá? Então, só daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, tá, pessoal? Mas, assim, Michele, no início eu falei algumas coisas, tá? Que agora eu acho que é o ponto que eu preciso retomar, tá? Eu falei algumas coisas como, eu falei 3 pontos bem importantes, tá? Falei da manutenção do nosso fórum aberto até o domingo, tá? Então, nosso fórum, o primeiro fórum vai reabrir e vai ficar aberto até domingo, tá? Para aqueles alunos que não puderam participar, tenham a oportunidade de participar e a importância, e aí eu conclamo os tutores que incentivem, através das mensagens, a todos a participarem, a trocarem opiniões lá no nosso fórum, tá, pessoal? Essa troca, ela é fundamental para alunos que estão à distância, tá? Porque, assim, em algum momento vocês precisam sociabilizar conhecimento. E a gente tem um momento de oportunidade a partir dos fóruns, tá? Então, que vocês troquem ideias. Então, assim, um de vocês joga lá uma ideia, uma opinião,
outro vem e fala daquela ideia, daquela opinião, e dizendo, eu tenho um exemplo, outro vem e diz, eu tenho outro exemplo, eu tenho um outro pensamento, assim, sempre a partir da questão do bom senso, né? E a nossa finalidade aqui é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente tem que ficar dentro desse contexto, né? Então, que vocês consigam ver em alguns sites, e aí vocês tragam para o fórum, que vocês consigam ver em algumas ações do dia a dia, do trabalho de vocês, e aí vocês tragam para diferente de em outros momentos que eu estava no ensino à distância, pessoal, assim, a questão de alunos trazerem um olhar mais político, partidário para os fóruns, né? Então, assim, eu estou achando muito legal, e aí por isso que lá no início eu disse para o Francisco, participando do fórum e participando com ideias legais, bacanas, a gente vai privilegiar esses alunos com um ponto. Tá? Então, foi a partir pública já conseguirem se desprenderem das questões partidárias, né? Eu sei que muitos de vocês estão hoje na administração pública já trabalhando e vocês conseguem ter uma visão, mas a visão do ponto de vista da ciência da administração para o setor público. Isso é maravilhoso. Tá? Então, isso foi um ponto que eu falei, chat ou fórum aberto por mais tempo. Tá? E aí, não só para a Michelle, que chegou um pouquinho mais tarde, mas para outros que tenham chegado mais tarde, a partir desta nossa webconf, tá? Eu vou, então, da questão de diversidade, a gente está falando aqui de projetos para terceira idade, a gente está aqui falando de indicadores sociais, e que eu vou perguntar isso lá na prova de vocês. Então, assim, eu vou fazer um grande questionário, e a partir desse questionário, eu vou eleger questões que serão mais ou menos para mais um ponto, tem um terceiro ponto, gente, eu estou cansado. Tem mais um ponto que a gente tratou, que foi a questão, alguma coisa como o dia 5, o fechamento do questionário, 3 dias, 4 dias antes da prova, tá? Então, nós estamos no dia 24, então, lá no dia primeiro, deixa eu ver aqui, quando é dia primeiro, acho que é uma terça-feira. Dia primeiro, uma terça-feira. Tá? Então, lá no dia primeiro, a prova é no dia 5 de dezembro. Dia primeiro é uma sexta-feira. Sexta-feira, a prova é dia 5. Tá? Então, pessoal, a gente fecha o questionário, e aí, agora é com os tutores. Tá? Fechamos o questionário dia 1º e prova dia 5. Fechamos o questionário dia 31, do dia 25 ao dia 31. Porque amanhã esse questionário já vai estar à disposição, amanhã à noitinha, tá, pessoal? Esse questionário já vai estar à disposição, tá? Então, vamos trabalhar com esse prazo, dia 25, tá? E fechamos o questionário no dia 31, tá? E no dia 5, a nossa prova. Ok? Então, pronto.
Ok, pessoal, então, assim, democraticamente, tá, pessoal? Vamos trabalhar de forma democrática, né? Então, mas acho que esse é o prazo que a gente tem, tá? Porque a gente tem que pensar na questão dos tutores, né? E os tutores vão ficar acompanhando vocês, então, é, gera um conjunto muito grande. Eu estou pensando aí em trabalhar com 20 questões, 25 questões, tá? Então, gera, muito embora sejam questões que têm um gabarito, né? Mas gera aí uma quantidade de tarefa para os tutores e logo em seguida já vem a prova. Então, vamos pensar em qualidade de vida também, né, dos nossos queridos tutores, porque sem eles a gente não consegue ir muito longe, né? Vocês hão de convir que o tutor faz toda a diferença nesse nosso processo, tá, pessoal? Sem eles, eu não sou ninguém no ensino à distância, tá? Então, pensando em qualidade de vida para eles e pensando numa situação de aprendizagem para vocês, eu acho que de 25 a 30 tá, a 31, perdão, está de bom tamanho, tá? E aí, um outro ponto que a gente discutiu foi, gente, fugiu agora, mas eu sei que ele está na ponta da língua, mas um outro ponto que a gente discutiu foi a situação que eu não vou cobrar na prova de vocês, tá? Eu não vou cobrar na prova de vocês nenhum daqueles quadros, nenhuma das tabelas, não vou cobrar PERTE PM, tá? O que eu quero que vocês tenham um entendimento em termos de gestão de projetos, que vocês tenham um entendimento da questão de risco, da questão das variáveis envolvidas no projeto e que a gente não dá conta de conhecer todas essas variáveis e como a gente não dá conta de conhecer todas essas variáveis, o risco tende a aumentar, tá? As etapas do projeto, tá? E os tempos do projeto, tá? Início, meio e fim, e as etapas do projeto, tá? Inclusive as etapas estão lá no nos slides que amanhã também eu vou colocar lá no Moodle para vocês os slides que eu utilizei na aula. Só deixa eu esperar que o Francisco está escrevendo. Pronto, tá até o dia 1º, pronto, tá ok. Tá, pessoal? Então, a gente fica com isso aberto até o dia 1º, tá? E aí também a Adriana escrevendo que 30 ou 1º, tá? Perfeito, perfeito, tá? Então, assim, e em grandes linhas, né? Nossa prova, também havia falado lá no início, e vale a pena agora eu recuperar isso, a nossa prova, ela vai ter questões, e aí no questionário eu já vou localizar isso para vocês, que vocês vão precisar também das videoaulas para responder algumas questões. Então, lá no questionário, eu vou direcionar vocês para as videoaulas, então não tem como vocês responderem se vocês não assistirem às videoaulas, pelo menos mais uma vez, ou quem ainda não conseguiu parar para assistir, assistam todas as videoaulas, então as videoaulas publicadas até aqui, e mais a videoaula, a última videoaula, a videoaula 3 da unidade 4, que eu vou postar amanhã, e que eu esperei para postar amanhã, a partir dessa nossa aula de hoje. Tá? Então, eu entendi que ficaria mais interessante gravar essa videoaula amanhã, depois dessa nossa atividade na WebConf. Ok, pessoal? Então, basicamente foi isso que a gente discutiu. Tá? Consegui trazer desde as 7h45
até agora para vocês todo um pensamento de o quanto é significativo para a administração pública trabalhar a questão de projetos, que os projetos são a alma da administração pública. Quando a administração pública pensa ensino ou educação, quando a administração pública pensa saúde, quando a administração pública pensa segurança pública, quando a administração pública pensa bem-estar, quando a administração pública pensa inclusão, tudo isso ela faz a partir de projetos que, dependendo do tempo, podem se transformar em programas. Tá? Então, assim, o Francisco botou uma coisa aqui para mim: o professor questionário deve ser até 1º do 12, pois em novembro temos 30 dias. Ok, tá. Então até 1º de novembro a gente consegue deixar lá os questionários para vocês. Tá? E, além disso, eu conversei um pouquinho com vocês, dizendo da questão ética perante a elaboração de projetos, tá? Que na administração pública, o administrador público não pode pensar em projetos que no final tragam para ele benefícios próprios, como benefícios políticos, dependendo da situação pessoal no município ou no estado, que tragam para ele uma reeleição ou coisa parecida. Não. Nós precisamos pensar em projetos, desde a elaboração até a gestão, a partir de elementos éticos. Tá? Então, assim, o projeto é algo que se desenvolve na administração pública para atender à sociedade. Ponto. O agente público não pode pensar, sob hipótese alguma, em enriquecer com projetos, em pensar, tirar proveitos com projetos. Então, assim, ó, pessoal, eu até falei aqui, tá? Mas esqueçam de OAS, esqueçam de ODEPREST, né? Então, assim, uma equipe de projetos, empresas contratadas e idôneas. Sempre a questão ética acima de tudo. Tá? Eu acredito que era isso, né, para recuperar enquanto unidade 3 e unidade 4. Né? Então, o nosso primeiro chat a gente conversou sobre a unidade 1 e a unidade 2. Agora estamos conversando sobre a unidade 3 e unidade 4, né, falando sobre a avaliação de projetos e seus indicadores e falando sobre a administração de projetos, né, e na administração de projetos a questão do planejamento, do controle, mas entre e pessoas. Ok? Então, pessoal, isso é o que a gente tem na unidade 3 e na unidade 4. Tá? Gravem bem a questão dos indicadores e o quanto os projetos nos ajudam a manter os indicadores brasileiros em alta. Né? Então, assim, o bom é que os nossos indicadores eles sejam sempre os melhores. Né? Então, assim, hoje, se a gente for falar de alguns indicadores negativos, né, nós somos o 2º país em termos de morte por Covid-19. É um indicador péssimo. Tá? Mas, como pensar em um projeto para isso? Nós temos indicadores péssimos em termos de alfabetização e pessoas na idade escolar certa. Isso é um índice muito ruim. Tá?
Nós temos ainda um índice muito grande, pessoal, e aí, entendendo a Semana da Consciência Negra, eu já estou terminando, tá? Nós temos um índice mundial muito ruim em relação aos nossos jovens, adolescentes, negros e negras que morrem muito cedo. Nós temos indicadores mundiais e aí projetos para melhorar isso. Nós temos indicadores, pessoal, mundiais muito ruins ainda no Brasil em relação à gravidez precoce, ou seja, meninas, adolescentes engravidando muito cedo, sendo mãe muito cedo. Tá? Como mudar esses indicadores? Projetos de educação, projetos de saúde da mulher. Tá? E só a partir desses projetos e o quanto eles ajudam a administração pública é que a gente consegue mostrar para o mundo que a gente, sim, consegue atingir em alguns setores eficiência e eficácia. Essa é a ideia da gestão de projetos. Então, ok, povo? Desculpem se eu falei demais, tá? Peço perdão no iniciozinho ali, as nossas tentativas de abrir o chat, a gente abrindo um pouquinho depois do horário marcado que tinha sido às 19h30, tá? Então me perdoem. Tá? E estou à disposição, tá? Estou à disposição de todos. Via Moodle, né? Então qualquer coisa vocês deixem mensagem lá no Moodle e no que eu puder ajudar até o momento da prova, tá? Eu estou aqui para ajudá-los no que for necessário, tá? E amanhã eu vou postar então a aula 3 da unidade 4, vou postar os slides e vou postar as perguntas do questionário. Tá? Então, assim, vocês vão ter bastante coisa para fazer. Tá? Pessoal, posso parar por aqui? Tomar um pouquinho de água? Perguntas, pessoal? Obrigado, Adriana. Sem a ajuda de vocês, não seria possível, tá, Adriana? Muito obrigado. Oi, Andressa, obrigado. Tá? Obrigado, pessoal. E assim, ó, estou à disposição lá no Moodle, tá? Assim, o máximo que eu demoro a responder são aí umas 5, 6 horas, tá? Mas eu sempre dou respostas para vocês, tá? Só me chama lá que